Muito bem, tudo bem? Não sei se já tem. Aonde aqui no Face que eu vejo Comment Moderation, enfim. Ah, tem 7 pessoas já vendo, isso é legal, dá para saber ali. E no Insta também tem algumas pessoas já chegando. Olá, pessoal, muito prazer em vê-los todos. É realmente muito gostoso, muito gratificante estar com vocês em mais essa live, esse bate-papo que a gente vai. Na verdade, hoje não é apenas. Oi, Renato, muito bem-vindo. Oi, Lili. Não é apenas um bate-papo, a gente vai fazer ponderações a respeito daquilo que a gente considera esse período de isolamento, né? A gente vai tentar fazer talvez uma discussão mais filosófica do que fisiológica, científica, como a gente costuma fazer. Oi, Pati, Sakai, Márcia, muito obrigado pela força, obrigado por estarem aqui com a gente, comigo e com os nossos colegas que estão nos vendo. Então, assim, a temática, né, dessa live, yoga na pandemia, isolamento ou, o que que eu coloquei? Ou liberdade, né? A gente conversa com as pessoas, por mais que a gente esteja, cada um no seu canto, no seu quadradinho, e eu não perco a oportunidade de dizer, mantenha-se no seu quadradinho cada vez mais, pelo menos até que as coisas estejam mais tranquilas do que a gente gostaria que elas estivessem agora. Elas não estão. Aproveito a oportunidade para dizer, conversei com uma amiga, a Paula, que é docente do CPUSP, está na França fazendo pós-graduação, que vai ser inclusive a minha entrevistada em uma das lives do Papo em Movimento, minha querida amiga. Ela está morando na França para fazer essa pós, um mestrado muito legal, e ela vai contar para a gente sobre ele. É, comentando que eles estão em lockdown, não é para sair na rua. E aqui no Brasil, a gente quase que agindo como se dependesse do nosso querer que a pandemia acabasse imediatamente para ela acabar. Então eu vejo as pessoas agindo como se nada tivesse acontecendo mais. Parece que o brasileiro cansou da pandemia. E parece que a gente acredita que porque a gente cansou, ela vai embora, simples, simples assim, né? E não é verdade, não é desse jeito. Eu passei por uns problemas de saúde uns 15, 20 dias atrás, inclusive fui muito amparado pela equipe do site do CPUSP, fizeram reagendamentos e tudo mais, trocaram lá, o professor Fará deu uma entrevista no Papo em Movimento no meu lugar. Eu tive uma crise de cálculo renal em Caraguatatuba, que é uma cidade que tem uma boa infraestrutura no litoral aqui de São Paulo, só que o sistema de saúde de lá está lotado com Covid. Eles têm um hospital regional que foi inaugurado há alguns poucos anos, 2 ou 3 anos, eu acho, que está regional para o litoral norte, está inteiro determinado, designado para atender Covid. Oi, Gerson, obrigado por estar aqui com a gente, cara, no Insta. Muito bem-vindo. É, então, esse hospital regional, ele só está atendendo Covid. E eu fui, então, para o segundo melhor lugar que tinha em Caraguatatuba, a Santa Casa, que tem atendimento SUS e particular, eu tenho plano de saúde. Entrei pelo particular, sem ter que ir em UPA antes e cortando um pouco de caminho para tentar agilizar o atendimento. Eu entrei 8 da noite, o médico me viu às quase 11 da noite, ou seja, eu fiquei com dor no rim esse tempo todo. Não teve triagem, não tinha quem fizesse, né? Porque está tudo lotado. Entrei no tramal, me fizeram um ponto de acesso, colocaram tramal na veia e ela pediu, a médica pediu uma tomografia, o médico pediu uma tomografia com contraste. Isso foi ser feito às 3 e pouco da manhã, porque o excesso de Covid do regional estava sendo mandado para a Santa Casa.
e a tomografia estava toda lotada com tomografias de Covid. Tive que esperar 10 antes de mim para poder fazer. E aí fui fazer. Por sorte não peguei Covid, mas o receio de pegar Covid existia, né? Enfim, saí de lá às 5:30 da manhã, com o melhor atendimento possível, dentro de um sistema de saúde ah, extremamente lotado. Então, tá aí, gente. É 20 dias atrás, antes da eleição, quando a gente não tinha essas notícias de que estava tudo bem. Quer dizer, a gente ainda tinha notícias de que estava tudo bem. Agora passou o primeiro turno da eleição, já estão dizendo aí, já estão estourando as notícias, né, da piora do quadro do Brasil com relação à Covid. Então toma cuidado. É para ficar isolado, é para ficar dentro de casa, não é para sair na rua. Só é para sair na rua se não tiver mais jeito. De máscara, se possível com face shield, se possível com luva. Chega em casa, lava tudo. Toma cuidado. Ah, mas isso vai me deixar isolado, isso é muito revoltante. Aí vem as filosofias para ajudar a gente, né? E por isso que eu coloquei o yoga nesse sentido. O yoga, ele traz para nós uma mensagem de que ah, a grande causa do nosso sofrimento é a nossa identificação com aquilo que é ilusório. Por exemplo, ficar identificado com a ilusão de que a gente está preso dentro de casa. A ilusão de que usar máscara é uma agressão ao meu direito de ir e vir e de liberdade de expressão. Já ouvi alguns absurdos nesse sentido. A gente reclama de barriga cheia. Eu fui voluntário num projeto que o professor Marcos Rojo encabeçou durante muitos anos na então FEBEM e depois, ainda com o projeto, passou a ser Fundação Casa e o projeto continuou funcionando. Yoga dentro da instituição dessa instituição, né, que acolhe menores infratores, mas menores entre aspas, porque eles ficam lá até 21 anos, né? Então, eh, não é só até 18 anos. Então, tem uma, uma questão da maioridade para dirigir, maioridade para votar, mas maioridade penal, tem algumas coisas que estão envolvidas aí, enfim. A gente ia lá dar aula de yoga para esses internos, e eram internos, como é que se chamavam? Não era perigosíssimos, era. Poxa vida, imagine um grau de infração, né, gravíssimos, internos gravíssimos, reincidentes, era isso, né? Então o cara saiu de lá e ainda reincidiu em alguma outra atividade muito, muito grave e teve que voltar de novo. A gente não sabia exatamente o que eles tinham feito, nem queríamos e nem devíamos, nem podíamos saber, justamente para a gente não os olhar com preconceito. Na primeira aula que eu dei, eu, o Roberto Profeta, um amigão meu que também é professor de yoga, depois de se tornar professor de yoga, foi estudar psicologia e hoje trabalha nos cursos de pós-graduação com a gente, falando de psicologia e yoga. É, ele e tinha mais alguém na turma, não lembro se era o João, não, era uma moça. Enfim, não vou lembrar exatamente, mas os meninos mais jovens que faz bastante tempo, mas naquela época eu devia ter uns 28, alguma coisa assim. Ah, eu vi um deles comentando com o outro. Presta atenção, você que está se sentindo aprisionado dentro de casa. O menino virou pro outro e falou assim: legal esse negócio de yoga, né? Nem parece que a gente está preso, cara. Gente, olha isso, né? Ele sentiu uma liberdade tamanha a ponto de comentar com um colega interno que ele tinha se sentido livre, que não parecia que ele estava preso. Por que que ele sentiu isso? Como que ele sentiu isso? O que que fez com que, o que que o yoga oferece que possibilita que a gente se sinta livre apesar dessas situações?
Uma outra colega e amiga muito querida desenvolve um trabalho, a professora Maria Esther Massola, desenvolve um trabalho muito bonito junto à oncopediatria do Hospital Israelita Albert Einstein, no Departamento de Medicina Integrativa, de Saúde Integrativa, né? Eh, Ela faz, junto com o pessoal desse departamento, eles entregam práticas de yoga, de relaxamento, de toques sutis, né, para crianças que foram transplantadas de medula óssea, né? Eles têm câncer de medula, hemofílicos, eles têm que ter esse tipo de transplante para tentar ter a possibilidade de viver. E eles conseguem, em alguns casos, declarações muito in- interessantes, né? Muito animadoras das crianças e dos próprios pais, parentes, cuidadores, de mudança de paradigma de vida. Conseguir perceber que existe alguma possibilidade de algo positivo, mesmo estando acamado, sem tendo sido transplantado, passando por quimioterapia. Ainda existe alguma coisa boa entre uma inspiração e outra expiração. Ô Felipe, obrigado. Tá falando que ouve aí as minhas aulas gravadas. Que legal, que joia. Tem bastante aula também no Instagram da minha escola, tem aula no site do CPUSP, tudo de livre acesso, tá bom? Então hoje é uma liberdade que essa pandemia fez a gente explorar, né? Não só na educação, no yoga, mas na educação física de maneira geral e tantas outras áreas. Agora são muitas lives disponíveis e você tem inclusive que saber escolher aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Mas o que o yoga oferece no final das contas? Como é que vem essa sensação de que, poxa vida, a pessoa tem câncer e consegue passar por um momento em que ela sente que está feliz? A pessoa está presa numa unidade de reabilitação e consegue sentir alguma coisa que a faz sentir livre. O que o yoga oferece? Como eu ia dizendo, o yoga diz para gente que o maior motivo do nosso sofrimento é a nossa identificação com o que é transitório e não perene. É a ilusão, é maia. Ilusão do quê? Medo do quê? Medo de perder o quê? O grande problema é que a gente se identifica com aquela foto que está na carteira de identidade. Eu tirei a minha primeira carteira de identidade, eu devia ter, sei lá, 15, 16 anos. E aí até 10 anos atrás eu estava usando aquela, 10 não, vai, 15 anos atrás eu estava usando aquela mesma carteira de identidade. 15 anos atrás eu tinha 33 e já era careca desse jeito. Aí uma vez eu apresentei, eu acho que eu estava indo viajar de avião aqui no Brasil e apresentei a identidade como documento. A atendente olhou assim e falou: Ô, seu Danilo, dá para ver que é o senhor fazendo uma forcinha, tá na hora de trocar, né? Eu falei: você tem toda a razão, né? E aí tomei providências e troquei, porque as coisas passam. A gente passa, a Covid passa, né? É, o problema é que a gente não quer que as coisas passem. A gente quer olhar no espelho e ver a cara que está na carteira de identidade de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não vai estar. Não vai estar. Agora, isso pensando ainda de maneira filosófica, né? Ah, perceba que quanto mais a gente fortalece a noção da individualidade, do indivíduo e do eu e do meu, e do separado do seu e do você, mais a gente se isola. Quanto mais a gente minimiza a noção de eu e meu e você e seu, mais a gente se sente amparado, acolhido e não sozinho. Existe na filosofia todo um processo de formação da individualidade que se chama ahamkara, individuação para o yoga.
A individuação é o grande problema e a gente tenta buscar moksha. O praticante de yoga não tem outro objetivo, não tem objetivo maior que não esse que se chama liberação ou libertação, moksha. Mas a Ahamkara prende a individuação e impede que a gente se liberte. A gente poderia usar, talvez, alguns correlatos da psicologia ocidental, falando em ah, ego, apego, né? Ah, mas até Freud acabou se amparando na filosofia ocidental, oriental, no Sankhya Yoga, para desenvolver uma expressão que ele chama de sensação oceânica, como a gotinha de água salgada que volta para o oceano. Ela continua, ela sempre foi água salgada, mas ela achava que era gota. E aí, de repente, pluf, ela volta para o oceano, se mistura, perde a individualidade, se desindividua e vira oceano. Volta a ser o que ela sempre foi, nunca deixou de ser água salgada. Mas a noção de gota desaparece. Se a gente perde a noção de gota, a gente não sofre, a gente não fica sozinho, a gente não se sente desamparado, porque a gente se sente um com o todo. É isso que o yoga quer. É muito fácil, né? A gente se sentir semelhante a grandes personalidades que a gente admira. Eu quero me sentir, eu quero conseguir reconhecer em mim mesmo o potencial búdico. Eu quero reconhecer em mim mesmo o potencial de Madre Teresa de Calcutá. Eu quero reconhecer em mim mesmo o potencial divino de Deus, de Jesus, de Gandhi, de Maomé e do cachorro ali da esquina. E do morador de rua. E da prostituta. E do assassino. E de uma pessoa que vota em um político que eu não gosto. E do político que eu não gosto. Que eu julgo responsável por um monte de coisa que está acontecendo de errado por aí. Somos a mesma coisa, somos água salgada. Então, nesse momento de pandemia, a gente tem uma grande oportunidade de autorreflexão, de autoconhecimento, não desperdice, de reavaliar nossos princípios, colocar em xeque nossos valores, aquilo que é importante para a gente. O que é importante? Eu estava conversando, eu dei aula na faculdade de música hoje da USP, aqui pelo Zoom, pelo computador, num curso do professor Robert, poxa vida, não vou lembrar o sobrenome dele, mas é uma disciplina aberta para graduação e pós-graduação, para os músicos, né, o pessoal da faculdade de música, que quer aprender estratégias para lidar com o medo do palco. E então a temática é recorrente, né, porque o medo é alguma função do eu, é alguma função da individuação. Quem tem medo é o indivíduo, se não tem mais indivíduo, não tem medo. Então a gente falou sobre isso. Se não tem mais indivíduo, não tem ninguém que está se sentindo preso dentro de casa. Percebe? Não tem mais ninguém que fica revoltado porque tem que usar máscara, porque eu uso máscara pensando na coletividade, não é tanto pensando em mim. Se você pensa em você, né, usar a máscara protege muito menos quem está usando a máscara, protege muito mais quem está perto de quem está usando a máscara, se esse que está usando a máscara espirrar ou falar, o vapor, né, enfim. E aí eu falei para ele sobre isso e lembrei de uma coisa que eu estou aprendendo com o Alan Wallace. Eu estou fazendo um curso com ele, é um curso gravado, né? Fala, Rafa, tudo bom, queridão? Prazer saber que você está aí, querido. Valeu. É um curso de aprendendo a cultivar o equilíbrio emocional. E o Alan Wallace, ele define uma coisa, eu achei muito legal, porque eu tenho uma amiga do Consórcio Mundial de Yoga Terapia que fala muito sobre isso, sobre a teoria da felicidade eudaimônica, ou eudaimonia,
que vem do grego, que eu não sei traduzir, eu preciso ver depois isso para vocês, se vocês quiserem me lembrar alguém pelo WhatsApp ou pelo e-mail ou lá no Face, enfim, eu vou atrás do significado da tradução, mas o significado eu sei dizer para vocês, é o mais importante. Então, Alan compara um pouco a questão da hedonia com a eudaimonia. A felicidade hedônica é aquela felicidade que vem do contato com o exterior, é uma felicidade de fora para dentro. A felicidade de conseguir conquistar seus objetivos, de conseguir pagar suas contas, de ter um emprego que te dá uma certa projeção social, de ser reconhecido por aquilo que você faz, de ganhar dinheiro, enfim, essa felicidade que vem pelas conquistas, elas podem ou não ser exageradas, né? Não quer dizer que isso seja errado, não quer dizer que isso seja falso, nessa nossa realidade palpável, né, e fenomênica, isso é absolutamente aceitável e todos nós temos esses momentos de felicidade por satisfação. Mas e a eudaimonia? A felicidade eudaimônica, ela vem de algo que você oferece para a coletividade, de algo que, sabe, aquilo que você se sente bem de fazer para o outro, que você faz porque é hedônica, isso, exato. Então, hedônico eudaimônico, né? Aquilo que, por exemplo, eu dei um exemplo para o pessoal da faculdade de música. Você faz uma apresentação e alguém vem para você com lágrima nos olhos, falando isso foi maravilhoso, eu nunca tinha sentido uma emoção dessa magnitude, me fez relembrar, sei lá, né, aquilo que momentos mágicos em que eu ficava com meu avô ouvindo música na frente da lareira, alguma coisa do gênero. Se eu ouvir que você fez um bem desse jeito, desse tamanho para alguém, é algo absolutamente maravilhoso. Alguém fala para um professor de educação física, cara, o treinamento que você me deu está me fazendo parar de sentir pensamento do nervo ciático, eu estou conseguindo andar de novo sem sentir dor. Isso é muito gratificante, é muito gostoso, né? É maravilhoso isso. Felipe, tem sim relação. É sobre isso que eu estou falando, né? A hedonia e eudaimonia. É, e então essa questão eudaimônica é muito mais vinculada a, inclusive, essa sensação oceânica de se sentir ressoando, de se sentir um com o outro, um com os outros, de maneira não julgamentosa, de não julgar, né? Mas é para você fazer, né? É para a gente ter esse tipo de atitude, uma vez que isso transpire pelos nossos poros, que a gente não consiga fazer, senão a gente não consiga fazer, senão outra coisa além daquilo. Não é o fazer o bem porque é bonitinho, porque o meu sacerdote, seja a minha religião qual for, falou que se eu não fizer isso, eu sou um homem mau e eu não vou ser aceito no grande círculo dos céus, eu não vou para Valhalla, eu não vou para o paraíso, eu não vou, sei lá eu para onde que eu queira ir na minha religião. Eu tenho que sentir que se eu não fizer isso, eu não vou estar em casa. É uma atitude ética de mim para comigo mesmo, né? E isso a gente tem a oportunidade de fazer, inclusive sozinho. A gente tem a oportunidade de fazer agora. E eu vou propor que a gente experimente um pouquinho, tá? Então a minha proposta é que. Ah, acabei de ver que a Márcia está dizendo que me ouve um pouco baixo no celular, no PC. Bom, tá. Estão me ouvindo bem? Eu me aproximei um pouco mais aqui da tela do computador. Tá ruim para me ouvir? Alguém manda um sinal de fumaça aí, por favor. Eu falei tanto, já está quase no fim da live, agora que eu vi o recado. Gorete, disse que está dando para ouvir bem. Espero que sim. Legal. Tá, então a minha proposta agora é a seguinte. ah, Aqui o áudio está ótimo. Legal. O pessoal do Insta está dizendo que ouve bem. E do Face?
Deixa eu ver se a Márcia respondeu. Opa, tem mais coisa. Ah, era do começo da live. Poxa vida. Poxa vida. Ah, não. Então, é que eu não fui rolando para cima. Não vai rolando automático. Eu tinha esquecido. Então, no Face já tá tudo ok. Ah, eu vou propor um, uma prática que deriva da meditação analítica do budismo, na verdade. O budismo e o yoga são muito nasceram, né, na Índia, são irmãos, mas essa prática não é de yoga, é uma prática de reflexão, na verdade, não é uma meditação. No conceito que o yoga encara a meditação, seria mais uma concentração. Mas a gente vai fazer o seguinte. Então eu proponho que você fique bem sentado, feche os olhos. Escolha uma postura em que você possa ficar com a coluna razoavelmente ereta, sem precisar encostar na parede. Então, se quiser usar uma almofada ou sentar na cadeira, mas de preferência venha um pouquinho para frente da cadeira, para poder fazer alguns movimentos com o tronco para encontrar o seu eixo. Então, pode balançar um pouquinho para lá e para cá, sentindo que o apoio do bumbum na cadeira ou na sua almofada, vai circulando a projeção de peso, até que você faz esses movimentos ficarem menores e eles vão quase ficando imperceptíveis e você acaba parando e sente que o movimento para sozinho desde que você pare de estimulá-lo. E aí a gente vai pensar em uma das peças de roupa que a gente está usando. Então eu poderia escolher o agasalho, eu poderia escolher a camiseta, eu poderia escolher a calça, a cueca, a meia. Eu estou sem tênis, então não seria o tênis. Então uma dessas peças de roupa. Eu escolho e atribuo um valor. Não é dinheiro, não é preço, é um valor. Aquilo é importante ou não é importante? Ok? Isso, bem apoiado sobre os isquios. O que é importante é você poder ficar sentado sem ter que fazer esforço e poder se concentrar na cadeia de conexões de pensamentos que eu vou pedir que você faça. Então, atribua valor para essa peça de roupa e então comece a enumerar na sua mente a quantidade de seres e condições que foram necessárias para que essa peça de roupa chegue até você, tenha chegado até você. É alguma peça de algodão? Então ela foi plantada, o algodão foi plantado, uma semente de algodão foi plantada, alguém tomou conta daquela semente, a árvore para crescer foi regada, tomou chuva, tomou sol, animais se abrigaram nos galhos e nas folhas da árvore, alguém colheu o algodão, veja quanta coisa, né? Alguém processou esse algodão, alguém fez a cestinha em que o algodão colhido foi colocado na hora da colheita. Ah, não, foi colheita ah, maquinário, com maquinário. Alguém fez aquele maquinário. Alguém deu manutenção naquele maquinário. Alguém arou a terra. Alguém transformou aquele algodão em linha ou fez uma máquina que fez isso. Essa pessoa tinha família, tinha filhos que foram à escola enquanto ela estava trabalhando. Vá fazendo aí os seus encadeamentos. Não quero conduzir apenas, quero indicar o que é para você pensar. E agora eu vou marcar 3 minutinhos para você ficar pensando nisso, nesse encadeamento de seres e condições para que essa peça de roupa chegue, tenha chegado até você. Fique à vontade. E se o seu pensamento devanear para outras coisas, você volta para a peça de roupa, lembra da cor que ela tem, da sensação dela no seu corpo, para que você a usa, se ela te esquenta, se ela não te esquenta, se ela te dá acolhimento, segurança, você ganhou, não ganhou, comprou, em que momento foi, quantas pessoas tinham ali perto,
participando daquele evento ou não foi nada especial? Como você foi comprar, onde você ganhou? Voltou para a corrente de pensamentos, engaje-se. Mais um minuto. Perceba, então, a quantidade de processos, a quantidade de fatos, condições, pessoas, seres necessários para que essa peça de roupa tenha chegado até você. E então, de novo, atribua o valor. Será que mudou? Será que a gente tem coragem de se sentir sozinho usando uma coisa que foi produzida por tanta gente, por tantos seres? Olha como esse negócio aqui me abraça e me acolhe. Olha como eu tenho motivos para ser feliz. Simplesmente porque eu estou usando um agasalhozinho e não estou passando frio. E será que a noção de 10 foi para 1000, o Felipe? Será que a noção de integração e de interconectividade das coisas fica um pouco mais fácil de perceber? Como é que dá para poder sair de casa sem máscara, gente? Pelo amor de Deus. Como? Em sã consciência, parando para pensar por 3 minutos, a gente percebe, a gente tem consciência, certeza de que estamos todos conectados por causa e efeito, através dos atos, através das ações, através das coisas, através dos olhares, dos pensamentos. Uma pecinha de roupa mostra pra gente que não estamos sozinhos. Olha que oportunidade. Olha que sensação de liberdade isso dá sem você ter que sair da sua cadeira, do seu quarto, da sua sala. Aprisionado a gente fica quando a gente não consegue respirar. Aprisionado a gente fica quando a gente não consegue respirar. Pensa nisso. Pense nas pessoas que podem se beneficiar de uma atitude nossa mais consciente. Em todos os aspectos, não só no Covid. Desde isto que a gente está falando, porque é a nossa realidade. Oi, Ellen. Bem-vinda, querida. Até, ah, até uma pessoa mais humilde que está acostumada a ser indivíduo invisível. Há muitos anos atrás eu li uma reportagem sobre os homens e mulheres invisíveis. Um jornalista se disfarçou de gari e ficou vivendo como gari por algum tempo. E aí relatava que as pessoas não o viam, era como se ele realmente fosse invisível. Aí depois ele tirou aquela roupa de gari e se vestiu com uma roupa que ele costumava usar normalmente, e aí as pessoas eventualmente o cumprimentavam na rua, mesmo que não reconhecessem por causa de programas de televisão, alguma coisa do gênero.
ele não era mais invisível. E não é ser bonzinho, cumprimentar o gari, cumprimentar a pessoa que aperta o botão, e existe ainda gente que aperta o botão no elevador, existem ascensoristas ainda, né? Tratar com educação pessoas que nos servem e a gente lembrar que a gente também nós os servimos em outras ocasiões. Lembrar que diferenças de poder aquisitivo não tem a ver com caráter, não tem a ver com se a pessoa é boa ou mais, se ela é mais digna ou menos digna. Quando eu falei de eudaimonia, eu esqueci de citar uma coisa. A sensação de felicidade não é diretamente proporcional às satisfações hedônicas. O Alan Wallace citou um paper, um estudo que foi feito com sensação de felicidade e dinheiro que a pessoa ganhava por ano. Acho que foi nos Estados Unidos. Entre ganhar 10 mil dólares por ano, isso é pouco para os Estados Unidos, 10 mil dólares em um ano é pouquinho. Entre 10 mil e 100 mil, né, que passa de um grupo de pessoas que ganha 10 mil para um grupo que ganha 100 mil, a felicidade meio que aumenta proporcionalmente. A pessoa consegue ser mais feliz, por exemplo, tendo as suas necessidades básicas mais supridas, né? Moradia, alimentação, saúde, né? E aí dá para pensar em, poxa vida, eu não preciso de uma bicicleta, mas eu gostaria de ter uma bicicleta. Então ele compra uma bicicleta, mesmo que seja fazendo um pouco mais de esforço. Mas a diferença de sensação de felicidade que subiu mais ou menos proporcional ao ganho anual de 10 mil para 100 mil dólares, de 100 mil dólares para 1 milhão de dólares, platonizou, não subiu mais. Então, quem ganha 100 mil no ano ou quem ganha 1 milhão são tão felizes quanto. E aí, de 1 milhão para 10 milhões, diminuiu. Parece que dinheiro demais atrapalha a felicidade. Aí alguém pode pensar, não sei, eu nunca tive tanto dinheiro assim. Eu também não. Mas está lá publicado em revista científica. Então a gente pensar que a gente esquecer essa questão de uma separação que causa sofrimento. É essa nossa individuação que faz com que a gente tenha medo da morte e apego à vida, e apego ao transitório, à foto da carteira de identidade. Quando a gente consegue transcender isso, a gente passa a sentir essa integração maior e a valorizar não o outro, mas valorizar outra expressão da vida como um todo, porque somos todos vida. A gente começa a lembrar que não existe o homem e a natureza, por exemplo. Outra razão para a gente sofrer, a gente se acha alheio à natureza. Nós somos parte da natureza. Os animais, nós somos animais. Os macacos, nós somos macacos metidos à besta, que tem o polegar oponente que fez com que a gente desenvolvesse a cognição diferente dos outros. Queridos, muito obrigado. Então, na minha humilde opinião, essa praticar essa questão da filosofia, né, aplicar esta dissolução egóica, dissolução da máscara, dissolução da persona, dissolução da individuação, para usar a terminologia do yoga, ajuda a gente a perceber o momento riquíssimo que a gente está passando agora. Momento de aceitação, momento de ponderação e de valorização daquilo que é realmente importante. Obrigado. Nos vemos nas lives por aí, tá bom? Oi, Marcinha, muito bem-vinda. Tô dando tchau já. E vai ficar gravado no meu IGTV, vai ficar gravado no site do CP também, do Facebook, no site do CP também. E quem não viu, se quiser, assiste ou assiste de novo quem já viu. E a gente vai se falando e se trombando aí pelas internets da vida. Use máscara, proteja-se, proteja o outro,
lembre-se do valor de uma pecinha de roupa, né? Como é tão maravilhoso o fato da gente poder ir numa loja e comprar uma roupa, ou comprar pela internet, chega na tua casa, você só joga um alquinho, gel põe para lavar, um álcool 70. Não é mágico isso? E a gente se sente preso. Ah, não pode, pelo amor de Deus. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem em casa. Um grande abraço. Tchau, tchau. Eu vou finalizar as duas ao mesmo tempo aqui. Deixa eu ver. Essa nossa aqui, eu não sei onde eu paro. Ah, lá, achei. Tchau.